Estamos começando mais um episódio do Conexão Crefito 4, o podcast que conecta você à sua profissão. Bom, você sabe o que são cuidados paliativos? Sabia que mais de 56 milhões de pessoas no mundo precisam de cuidados paliativos e só 1 em cada 10 recebem um tratamento adequado? Sabia que essa estimativa é que em 2060 este número dobre? Bom, para conversar sobre isso, hoje o Conexão Crefito 4 recebe a doutora Eveline, terapeuta ocupacional, integrante da Comissão de Cuidados Paliativos do Crefito 4 e membro da Associação Nacional de Cuidados Paliativos. E a doutora Bárbara Brito, fisioterapeuta, tenente da Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais e também integrante da Comissão de Cuidados Paliativos do Crefito 4. Sejam muito bem-vindas, doutoras. Prazer estar recebendo vocês. Muito obrigada, Anderson. É sempre muito bom poder estar contribuindo aqui, tanto com o Crefito quanto com a sociedade. Obrigada, Anderson. Parabenizar o Crefito, né, por esse projeto, né? Eu acho que é muito importante levar esses conhecimentos com relação aos cuidados paliativos para a sociedade, né, para os fisioterapeutas, para os terapeutas ocupacionais, né? Acho que muitos profissionais, Evelyn, também não sabem muito o que são cuidados paliativos. Profissionais e a população como um todo, não são todos que têm a formação, é um assunto que está iniciando na graduação. Uma forma resumida, o que são cuidados paliativos? Então, os cuidados paliativos, eles são uma abordagem, né, voltada para o paciente, né, que enfrenta uma doença que traz uma ameaça para a vida dele, uma doença que pode ser potencialmente fatal, né, que vai evoluindo com o passar do tempo. E ele é uma abordagem voltada para o cuidado, para a prevenção de agravos, para o alívio do sofrimento desse paciente. É uma abordagem que vai ter um contexto ali de uma atuação multiprofissional, né, com o intuito de estimular o máximo possível o bem-estar e a qualidade de vida desses pacientes e também de seus familiares. Quando a gente fala de cuidados paliativos, a gente tem que pensar no paciente que enfrenta essa doença ameaçadora da vida e daquelas pessoas que convivem ali com ele, né? Exatamente. Eu falo que tem uma crença popular, né? Tanto na população leiga quanto no seio da comunidade profissional de saúde também, de que às vezes cuidados paliativos são para aqueles pacientes terminais, né, sem possibilidade terapêutica. E a gente precisa desmistificar isso, né? Para quem são os cuidados paliativos, Bárbara? Eu acho importante a gente destacar, né, que o cuidado paliativo ele tá para todos os pacientes de qualquer idade que enfrentam doenças ameaçadoras da vida. E não necessariamente é uma doença que o paciente está em terminalidade. Por exemplo, uma doença como a diabetes mellitus, ela é uma doença que tem indicação de uma abordagem paliativa, uma doença pulmonar obstrutiva crônica, as fibroses, as cardiopatias, que são tão comuns no nosso meio. E as pessoas pensam sempre que o cuidado paliativo é para o câncer, para aquele câncer terminal, que é o famoso já não tem mais o que fazer, né? Exato. E antigamente falava se parar, parou. Se parar, parou, SPP, né? O famoso SPP, que é tão crítico, assim, virou LET, limitação de esforço terapêutico. Exato. E aí depois tornou-se cuidados paliativos para ficar uma palavra bonita, mas eu acho que primeiro de tudo é entender o que significa paliativo, né? Porque no Brasil é entendido como pejorativo o paliativo. E ele vem do pallium, né? Que é o manto protetor que os guerreiros usavam nas guerras para se protegerem, que os bispos hoje em dia usam, né? O Papa usa aquele manto protetor, chama pallium. E ele significa proteger. E é proteger do sofrimento que essas doenças, que esses agravos podem trazer para o paciente e para sua família. Bom, é importante tentar, tem algum critério, alguma coisa, tentar entender quando começar esses cuidados paliativos, se tem diferença nos estágios da doença, como que é isso? Quando iniciar o cuidado paliativo? O ideal é que seja iniciado desde o diagnóstico de uma doença que é potencialmente fatal, que traz uma ameaça para a vida, que pode evoluir com o passar do tempo, né? Então, desde o momento do diagnóstico, né? E que seja feito acompanhamento no decorrer dessa doença, né? À medida que o paciente vai evoluindo, que vai tendo as alterações, né? Que vão sendo causadas por essa doença. Então, desde o momento do diagnóstico até a fase final de vida. Uma das questões que as pessoas relacionam muito com os cuidados paliativos é
com relação à fase final de vida, né? Mas o paliativo, ele não é voltado somente para o paciente que está em fase final de vida. Então, é desde o paciente, no momento que ele recebe um diagnóstico dessa doença, né? Até o processo de evolução dessa doença. Então, é importante que esse paciente seja acompanhado durante todo esse período, né? Você falou da importância da equipe multidisciplinar. Eu poderia dizer que os cuidados paliativos eles trazem benefícios para o paciente e para a família. Quais são esses benefícios que, assim, de forma resumida, que a gente poderia destacar aqui? Eu acho que a gente pode pensar que o ser humano ele não é uma pizza que a gente divide em fatias, né? Então, quando eu tenho uma doença física, naturalmente o meu social fica abalado, o meu psicológico fica abalado, né? Eu sou um ser humano integral. Então, a gente precisa de uma equipe multiprofissional para a gente tratar esse ser humano integralmente. A fisioterapia, a terapia ocupacional, a fonoaudiologia vai estar ali na reabilitação paliativa do paciente. O médico, o enfermeiro, o psicólogo, os assistentes sociais, eles são importantes nesse meio, são a base para a gente começar a tratar um ser humano que é integral, que é complexo. Um profissional apenas, ele não vai conseguir dar todo o apoio que esse paciente, que esse familiar precisa. São vários olhares, né? Várias áreas de domínio somadas aí. Vocês citaram algum, né? Você citou alguns profissionais dessa equipe. Aproveitando que, né, nosso Conexão CREFITO 4 é voltado para os terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas. Doutora, assim, me fala uma coisa, o que a gente pode destacar da atuação do terapeuta ocupacional, especificamente terapeuta ocupacional, no cuidado paliativo, além daquilo que é compartilhado, no acolhimento, né, nas notícias, né? O terapeuta ocupacional, ele vai ter o seu olhar para as ocupações, né, que fazem parte da vida diária daquela pessoa, né? Então, ele vai tentar entender qual que é o impacto do adoecimento, né, nas ocupações, no dia a dia, na rotina daquele indivíduo, né? Quais são as atividades que ele está tendo dificuldade ali no seu dia a dia de realizar, o que tem causado essas dificuldades, né? E dentro disso, ele vai tentar organizar sua intervenção, né, com o intuito de estimular o máximo possível a participação, o desempenho daquela pessoa nas atividades do seu dia a dia. Sim, então assim, é muito voltado para as tarefas da atividade de vida diária, dentro das ocupações mesmo, tentando preservar a sua autonomia ali. Isso, a autonomia e o maior nível de independência possível e acompanhando isso com a progressão da doença, né? À medida que a doença vai evoluindo, pode ser que sejam necessárias algumas adaptações, algumas estratégias de conservação de energia, de prevenção de agravo nessas atividades, né? Estimular o conforto para poder fazer essas atividades, orientar o cuidador, né? Quanto a estratégias que podem auxiliar, facilitar os cuidados na rotina diária do paciente. Então, o olhar do terapeuta ocupacional vai ser sempre voltado para essa questão de manutenção de capacidades, de conforto e de prevenção de agravos. Muito bom. E na fisioterapia, a gente pode destacar algo, né, o papel do fisioterapeuta ali nessa equipe? O fisioterapeuta que trabalha com o paciente paliativo, né, primeiro o olhar dele, a abordagem é diferente, porque a gente tem objetivos diferentes. Normalmente a gente sai da faculdade pronto para reabilitar, para voltar aquele paciente para o normal dele. E aí o fisioterapeuta paliativo ele tem que pensar que ele tem que manter e perder menos durante o processo. Então, a gente vai trabalhar com a funcionalidade, com o alívio de sintomas, de dor, de dispneia, de fadiga. O fisioterapeuta trabalha muito com isso. Com a questão de exercícios respiratórios, o fisioterapeuta também ele ajuda muito nisso. E na questão do emocional, porque o fisioterapeuta está sempre perto do paciente, ele precisa ter esse ouvido para conseguir passar para a equipe sobre essa questão como que o paciente está encarando essa perda de funcionalidade, como que a gente pode trabalhar isso. Isso a gente vê muito no dia a dia. Você acha que você consegue diferenciar a reabilitação paliativa de o que o pessoal, né, no senso comum fala de tratamento convencional? A gente vai usar as mesmas técnicas que um fisioterapeuta esportivo ou respiratório, a gente vai usar as mesmas técnicas que eles usam. A gente vai ter uma mala de recursos e a gente vai utilizar o melhor recurso dentro do objetivo e do valor do nosso paciente. Aqui entra muito o valor do paciente, o que para ele é importante naquela fase da doença que ele está e o que a gente vai conseguir fazer dentro do que a doença nos proporciona também. Então, a gente tem que melhorar a abordagem e o olhar diferente.
Acho que é sensacional que todos os profissionais, independente da área, tivessem conhecimento em olhar para o cuidado paliativo, né? Eu acho que isso é muito pouco visto nas graduações, ficam muito restritos à gerontologia e à oncologia, né, como você disse, e nas aulas de bioética, eu acho que se discute muito a dignidade no fim da vida, mas aí discute muito o tânatos sob o ponto de vista da eutanásia, né, que acabou se tornando acelerar ali, né, o término da vida, depois a distanásia, não dificultar a morte, né, com o uso de aparelhos de forma irracional. E aí eu poderia dizer que nesta linha a ortotanásia tem, né, que seria dar condições ali de conforto, higiene, alimentação, analgesia, tem um paralelo estreito com o cuidado paliativo? Seria próximo a isso ou não? Eu acho assim que a gente tem que entender primeiro o que significa distanásia, mistanásia, eutanásia e ortotanásia. A ortotanásia, ela é o que mais entra no cuidado paliativo, mas a gente tem que entender que a ortotanásia é a boa morte, né, que se fala. A boa morte é diferente para mim do que é diferente para você. Então a gente precisa entender que para mim, às vezes, a boa morte vai ser morrer em casa, ao lado dos meus familiares. E para você, a boa morte vai ser morrer num hospital, sedado, talvez. Então, por isso que a gente tem que entender o que o paciente quer, para a gente entender o que é ortotanásia para o nosso paciente, e não para mim, e não para o familiar dele, às vezes. Porque isso também, às vezes, é complicado. O paciente tem um desejo e o familiar não concorda com o desejo do paciente. Aí a gente precisa entrar nisso daí e trabalhar junto com a família. Por isso a importância de trabalhar junto com a família, né? E essa questão também que o paliativo, ele tenta promover o processo de morte natural, né? No tempo certo, né? Sem incluir, né, intervenções, às vezes, que vão trazer um sofrimento, né, ali para aquele paciente. Então, é pensar num processo de morte ali que vai ocorrer no seu tempo natural, que é esperado mesmo dentro do processo de adoecimento, né? Mas como a Bárbara falou, né? A gente sempre tem que pensar nessas prioridades, né? O que é a prioridade para o paciente, o que é a prioridade para a família naquele momento, né? Como que aquele paciente está clinicamente, né? Avaliar, é extremamente importante que o profissional, né, que atua em cuidados paliativos, que ele entenda desse processo de progressão da doença, né? Qual que é a progressão esperada para aquela doença, quais são os estágios daquela doença, daquele paciente que ele está acompanhando, para ele saber levantar metas que sejam realistas, né? Que sejam possíveis de ser atingíveis, né? E que possam ser atingidas dentro do processo de intervenção que ele tem. E trazendo, assim, a qualidade de vida que a gente tanto fala, né? Que os princípios do cuidado paliativo é promover qualidade de vida e aliviar o sofrimento. Então, a qualidade de vida, o que é qualidade de vida? Ela é subjetiva. Então, a gente precisa conhecer o nosso paciente, conhecer o familiar desse paciente, para a gente ter metas realistas. E aí eu acho que é importante a gente falar aqui que o cuidado paliativo não é eutanásia. Eutanásia é você acelerar a morte, né? E o cuidado paliativo, o primeiro princípio dele, quando a gente vai estudar, é não adiar e nem acelerar a morte do paciente. A lei garantiu a vida proibindo o aborto. A gente tem agora que garantir o respeito à vida enquanto a vida, né? E também não impedir a morte, né? Porque como direito fundamental, né, lá na nossa Constituição da República, a gente tem soberania, cidadania, valores do direito e do trabalho, pluralidade, a gente tem também a dignidade da pessoa humana. Até quando é digno eu ter uma vida biológica e não ter uma vida bibliográfica. E a qualidade também, né, que o paciente chega nessa fase final de vida, né? Então, como que está o bem-estar dele, dos familiares, né? O tanto de confortável que ele está naquele momento, né? Então, esse é um dos princípios que o cuidado paliativo preza, né, nesse momento. Como vocês veem hoje, assim, a gente, enquanto CREFITO, nós oficiamos todos os cursos de graduação em fisioterapia e terapia ocupacional ofertados no estado de Minas Gerais, para que contemplassem transversalmente, né, nos eixos de formação, os conteúdos ligados a cuidados paliativos para levar esse conhecimento na formação generalista. A gente sabe que alguns serviços têm equipes, né, especializadas em cuidados paliativos, outros não. Como vocês estão vendo esta adequação de serviços, vocês acham que é uma tendência ter
a equipe paliativista, né, apesar de ser, né, acho que já é também pacificado de que todo mundo entenda um pouco sobre, mas é importante que seja alguém que teve formação na área, né, o próprio Conselho Federal falou da área de atuação. Eu acho assim que é importante a gente diferenciar essas duas coisas. A gente precisa ter o profissional generalista que tem essa visão do cuidado paliativo, que é o que a gente vem conversando dentro do CREFITO, né, sobre essa questão das graduações, trazer esse conhecimento de forma transversal, porque o meu paciente lá da ortopedia, da esportiva, ele pode precisar de cuidado paliativo, assim como o meu paciente lá do CTI, do intensivo. Então, ele é um conhecimento transversal para a gente ter esse olhar paliativo, até para a gente saber indicar qual é o momento que talvez vai ter que ir para uma equipe de cuidado paliativo. Por quê? Aí é o olhar geral, é como se fosse assim, eu sou fisioterapeuta respiratório, mas eu olho um paciente que está com uma artroplastia de quadril, eu sei olhar aquele paciente que está internado no hospital. Então, o paliativo é isso, eu tenho um paciente que não é necessariamente indicado para paliativo, mas eu tenho esse olhar para ele, se a doença for para esse caminho. E aí, o profissional da equipe de cuidado paliativo, ele tem que ter essa área de atuação, porque aí tem que ter um conhecimento maior, né, sobre a área, sobre como atuar, como que vai fazer essa reabilitação paliativa, como que ele vai atingir essas metas, como que ele vai programar essas metas com o paciente, com o familiar, como que vai conversar entre as equipes para todo mundo ter uma meta igual ali com aquele paciente. O paciente ele pode estar em cuidado paliativo domiciliar, ambulatorial e os, né, em diferentes contextos, né? Psiquiátricos, inclusive, que eu acho que é importante falar Sim. isso. E assim, vocês têm mais ou menos um levantamento de se esses serviços estão começando a se estruturar com essas equipes? Como que está isso? A gente vê que tem aumentado muita demanda, né, de pacientes que eles têm necessidade de cuidados paliativos nos serviços, né? Então a gente vê tem todo um movimento político atualmente, né, voltado para o desenvolvimento de políticas públicas mesmo, né, relacionadas aos cuidados paliativos, muito tendo em vista essa questão das demandas que estão surgindo e que tendem a crescer cada vez mais, né, com o passar dos anos, e a ampliação dos profissionais que têm a formação mesmo em cuidados paliativos nos serviços, né. Acredito que é uma coisa que tende a crescer cada vez mais, né, como a Bárbara falou, é de extrema importância que os profissionais que eles atuem na área, eles procurem uma formação, né, relacionada aos cuidados paliativos, entendam sobre essa abordagem, né, mas eu acho que é uma coisa que tende a crescer cada vez mais nos serviços, né. Atualmente não são todos os serviços que têm equipes estruturadas, né, de cuidados paliativos, mas já tem um número de profissionais que têm essa formação, né, e que estão atuando em diferentes serviços da rede, né. Eu acho assim, né, essa questão do envelhecimento da população, as várias doenças crônicas que a gente tem pelo nosso estilo de vida mesmo, isso faz com que o cuidado paliativo cresça, porque eu tenho minha avó, por exemplo, que tem 84 anos, ela não tem nenhuma doença que você fala assim, nossa, ela tem envelhecimento, e ela precisa desse olhar do paliativo. Então, a gente precisa pensar que ele vai crescer. Os hospitais, o que eu vejo é que eles entendem que precisam de uma equipe, mas como ainda não existe uma lei, uma imposição, né? Eles ficam assim porque eles não querem gastar aquele dinheiro ali para poder... Ainda não enxergam como um investimento, mas sim como um custo. Como um custo. Então, o que eu vejo muito é isso. Mas o que eu vejo da graduação, que eu recebo residente lá no hospital, por exemplo, é que eles já estão vindo com essa sede desse conhecimento. Eles querem saber, eles querem perguntar, eles querem entrar em contato com os pacientes que estão em cuidados paliativos, que recebem esse cuidado, né, que é um cuidado a mais que a gente fala, né, que vai receber as outras terapias, mas vai receber também o cuidado paliativo. Então, o que eu vejo é isso, que os graduandos, os residentes do hospital, medicina, eles vêm já com essa ideia. E já é falado mais isso dentro da graduação, né, dentro dos programas de residência, né, os programas de residência atualmente, eles têm cenários, né, de práticas que envolvem o atendimento do paciente em cuidados paliativos, né, e eu vejo isso um pouco mais forte hoje em dia na graduação, né, os alunos, eles chegam com um conhecimento maior, um interesse com relação à área, né? O que eu acho que é de extrema importância, né? Muito bom. Vocês acham que tem alguma coisa que a gente, nesse
pouquíssimo tempo que a gente dedicou aqui, que é importante a gente falar, que principalmente com os nossos colegas terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, ou até mesmo para a população que nos assiste, desmistificar que o cuidado paliativo não é o fim da vida. Eu acho que aí a gente já falou sobre isso aqui. Tem alguma coisa que deixaria de dica aí final? Eu acho que é importante, assim, né, o profissional ele procurar esse conhecimento. Muitos hoje em dia ainda não têm, então, assim, procurar fazer cursos, às vezes, para não paliativistas, para poder entender um pouco mais, porque o próprio profissional, ele mesmo tem um preconceito. Então, acho que ele precisa desmistificar isso na cabeça dele primeiro, para depois a gente ir para a sociedade, para o paciente, para o familiar. Primeiro, o profissional precisa rever os seus mitos e preconceitos para depois cuidar do outro, né? E ele entender também, né, que em qualquer ponto da rede, né, ele pode lidar com pacientes que têm essas necessidades de cuidados paliativos, né? Então, independente dele estar inserido diretamente numa equipe de cuidados paliativos, né, se ele está atuando num serviço da rede que recebe pacientes que têm esse perfil, né, ele procurar essa formação com o intuito de auxiliar mesmo na prática com esses pacientes. Vocês, né? Produziram e, né, o CREFITO diagramou e publicou cartilhas sobre cuidado paliativo, né? Está disponível, né? A cartilha, ela acaba sendo uma diretriz, um guia ali para os profissionais, não é isso? Ela é um resumo, né? Pelo menos para ele entender o que é o cuidado paliativo. E a gente fez um guia também para eles entregarem para o próprio paciente, para o paciente que está naquela fase, entender melhor que aquilo ali a gente não está desistindo dele, mas que a gente está dando um tratamento a mais para ele. Então, o CREFITO hoje ele disponibiliza uma cartilha para o profissional e uma para o paciente do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional. Agradecer demais vocês pela disponibilidade, pela presença aqui, né, nesta edição do Conexão CREFITO 4. E espero contar com vocês em outras vezes, que os profissionais entendam cada vez mais sobre cuidado paliativo. Vá no site do CREFITO, eu estou pedindo para a gente colocar aqui os QR Codes para vocês terem acesso direto no nosso site para baixar a cartilha. E também que continuem acompanhando aí, né, o Conexão CREFITO 4, o podcast que conecta você à sua profissão.